Esta tarde eu converso com Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró-Diversidade e que vai conversar conosco sobre instituições do terceiro setor, como funcionam, né? No caso, as ONGs. E aí eu pedi para fazer a gentileza de estar conosco a nossa querida advogada doutora Luciana Rancura. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, Fábio. Nesse calor de Bragança, que tá uma delícia lá fora, e aqui a gente já tá sentindo o calor do momento, o calor da discussão, né? Pois é, eu tinha me despedido da doutora Luciana Rancura, mas pedi que ela ficasse, né? Gentilmente ela fica aqui conosco. Obrigado por ficar. Não quis ir embora, eu amo aqui. Aí bom que depois tem uma comidinha, depois que termina o programa, o pessoal não sabe que é festa, né? Tá, graças a Deus. Cheirinho bom. Então, Péricles, fala pra gente um pouquinho o que é o primeiro setor, o segundo setor, pra gente entender o que é o terceiro setor. Então, as pessoas elas vão falar comigo sobre ONG e falar, mas o que é uma ONG, como é que funciona, qualquer um pode ter, é só abrir, é de qualquer jeito. Não, ONG não é bagunça, com um monte de coisa não é bagunça. E quando a gente fala de terceiro setor, ele amplia a visão das pessoas sobre o que é o trabalho na sociedade. Porque o primeiro setor é o Estado, é o governo, são as partes públicas, que produzem recursos, que produzem serviços e aí por diante. O segundo setor é a iniciativa privada. Então são todos os comércios, prestação de serviços, hospitais, enfim. E o terceiro setor, ele surge para fazer algo que o primeiro e o segundo setor não fazem. É como se fosse um complemento. Ele não vai fazer caridade, como muita gente acha, mas ele vai fazer o trabalho social. Ele é um setor que ele é por iniciativa privada, mas o seu fundamento ele é público. Ele muitas vezes faz coisas que deveriam ser obrigações do Estado. Ele vem suprir essa demanda, ele vem conseguir atender a sociedade no sentido de trazer mais justiça social, mais igualdade. E muita gente chega para mim e fala, mas ONG não presta, é tudo safado, e fala, e reclama, porque eu não vejo acontecer, porque eu vejo criança pela rua, eu vejo morador de rua. É uma coisa que antes de você continuar eu quero complementar aqui. Nós nos conhecemos há muitos anos, somos parceiros de televisão, amigos, e uma das coisas que me chama a atenção é justamente essa. Não existe um controle sobre as ONGs, então fica muito mais fácil de se lavar dinheiro, a gente sabe disso. Né? Porque eu queria que você aproveitasse, já que você explicou do primeiro, segundo e terceiro setor, falasse a diferença da ONG para a fundação. Porque qualquer artista hoje vira fundador disso. É fundador do Clube da Luluzinha, é fundador do Clube do não sei o quê, é fundador de tudo. Né? Eu queria que você explicasse para quem está em casa. Então, é legal. Você vê, é muito difícil para as pessoas coordenar esse monte de nomes, né? Assim como a gente fala de LGBT e tem aquele monte de letrinha, para a ONG, para o social, também tem um monte de denominação. Então, ONG, organização não governamental, ou seja, tudo que é do terceiro setor, teoricamente é ONG, a não ser as instituições religiosas, que elas também são terceiro setor, mas não entra como uma ONG, é uma instituição religiosa, a gente não vai abordar elas nesse momento, pelo menos. Mas as organizações não governamentais, elas podem ser de duas naturezas. Elas podem ser um conjunto de pessoas, que a gente chama de associação. Então as pessoas se associam, se juntam para fazer alguma função que é interessante para a sociedade. Elas se juntam para servir uma sopa, elas se juntam para capinar um terreno, elas se juntam para salvar as baleias e aí por diante. Mas é uma por que associação. Que uma associação precisa de CNPJ? Me fale para mim agora, doutora Luciana Rancura. Então, existem responsabilidades, né? As ONGs, elas se formam e existem responsabilidades. Às vezes eu vou voluntariamente trabalhar na ONG de pró-diversidade e de repente eu tenho horário para entrar, horário para sair. Então, assim, responsabilidades, né? E aproveitando o gancho do que o Péricles está nos informando, existem as doações, e tanto internacionais, nacionais, pessoas que muitas vezes vão lá fazer doações. Então, assim, o Péricles, que é a pessoa ideal para estar falando sobre esse assunto, mas, assim, responsabilidades. Tem ONGs que estão lotadas de ações, de demandas judiciais, sejam trabalhistas, porque não obedeceram, né, a voluntariedade daquela pessoa que estava mostrando a bondade dela de estar ali, sejam até criminal, né, por estar, sei lá, logrando êxito econômico erroneamente. Então, é importante por isso também. Agora diga para nós, Péricles, já que a doutora deixou bem claro para nós, a doutora Luciana Rancura, a questão do CNPJ, fale para nós agora com relação à fundação, que é o que me questiono sempre. Eu conheço, porque assim,
Se alguém quer fazer alguma coisa, para que precisa fazer uma fundação? Eu não consigo entender pessoas que têm nome, que ganham dinheiro fora do país, inclusive, e que tem fundação disso, é fundação daquilo. Usa até o nome de Nossa Senhora de Fátima também por aí. Tem gente que é fundação disso, fundação daquilo. E eu queria entender, entendeu? É uma coisa, daqui a pouco tem a fundação da Nossa Senhora da Bicicletinha. Você vai entender, e não vai precisar andar de bicicletinha. Mas é assim, quanto à associação com de pessoas, a fundação é um capital, é um recurso, é um dinheiro, vamos dizer popular, né, que é colocado à disposição de determinada demanda social. Então, por exemplo, se eu criar a fundação para as bicicletinhas, é um dinheiro que vai ficar numa conta e isso vai poder ser usado para bicicletinhas. Então, quando você monta uma fundação, você não precisa de um conjunto de pessoas, você precisa do dinheiro. Por isso que muita gente prefere fazer fundação, porque fundação já pressupõe que não é mão de obra, não é voluntariado, não é só ajudar, é dinheiro que vai entrar e ficar à disposição. Então, quando a gente pega uma fundação, por exemplo, uma fundação a favor do meio ambiente, então ela vai receber dinheiro, vai ser depositado numa conta, e esse dinheiro só pode ser gasto com o meio ambiente. Na hora de gastar esse dinheiro, ela pode contratar empresas do terceiro setor, ou seja, outras ONGs, pode contratar empresas privadas do segundo setor, ou ela pode transferir recurso até para o governo. Então você vê que quando é uma fundação, o dinheiro ele fica muito disponível, porque na verdade ele é disponível para o interesse da fundação. Claro, existem regras, existe um CNPJ, atrás desse CNPJ tem uma pessoa física, né, que assina lá como responsável. Só que muitas vezes a ideia de fundação, ela se confunde com a ideia de ter uma conta fantasma que não tem nome, que o dinheiro sai, que é inesgotável, mas não é assim. Como é que surgiu a fundação, para entender, definitivamente não, mas entender mais o tema? Algumas pessoas, por exemplo, tinham gatinhos em casa e não tinham herdeiros. E queriam que esses gatinhos vivessem felizes para sempre, mesmo depois delas partirem. Então o que elas pensaram? Vou montar uma fundação em benefício dos gatinhos que não têm dono. E aí pegou o dinheiro e colocou lá, e colocou. Só pode acessar esse dinheiro pessoas que forem ajudar gatinhos e reverter o dinheiro para gatinhos. Então eu posso contratar um veterinário, eu posso comprar ração, eu posso fazer qualquer coisa com esse dinheiro para ajudar os gatinhos. Só que o problema é quando as pessoas resolvem ajudar gatinhos maiores, né? Ou ratazanas, né, também. Ratazanas, dizer que são gatinhos, mas são leões, que vão te engolir, e aí por diante. Então, a chave de tudo, que a Lu falou muito bem, é a responsabilidade das pessoas. Esse CNPJ é importante. Então, primeira coisa, eu vou ajudar uma ONG, uma fundação, cadê o CNPJ? Está em dia? Dá para pesquisar isso pela internet. A gente pode até mandar um link para vocês pesquisarem as fundações e ONGs que vocês ajudam, não é problema. Eu quero mesmo. Eu quero que você, por favor, passe para nós, inclusive, para que a gente possa disponibilizar para o nosso telespectador na nossa página, porque eu tenho prazer em ajudar as pessoas, mas eu quero ajudar pessoas que realmente são corretas e sérias. Sim, até porque esse link é oficial, não é um link que eu vou dizer o que eu acho das ONGs e fundações, não. É da Receita Federal. Você vai pesquisar na Receita para saber se o CNPJ está ativo. Você está ajudando uma instituição, você está pegando o dinheiro que é tão suado no nosso trabalho e colocando uma instituição, é importante que a instituição seja no mínimo idônea no sentido dela existir, né? Porque senão fica difícil. Se o CNPJ não é nem válido, como é que vai ficar, né? Lu, você quer comentar? É tão séria, aproveitando o seu gancho, Péricles, muito bem colocado, é algo tão sério que as pessoas colocam até no testamento uma parte da sua herança para doar para essas fundações. Então tem que ser muito bem pesquisado, verificar a idoneidade dela, porque tem outras coisas por trás que as boas, as que andam regramente direitinho, acaba se prejudicando. A verdade é que a gente tem poucas que realmente trabalham da maneira mais correta. A verdade é essa, a gente sabe disso. Aliás, do mesmo jeito que existe lava-jato de tudo, deveria existir lava-jato em todos os setores, né? Inclusive nesse terceiro setor, para a gente começar a fazer uma faxina de fato, para que as coisas começassem a melhorar no nosso país, porque não adianta também fazer AUE para um grupo e não fazer para tudo, né? Verdade. Porque aí muita casa vai cair. E essas doações em testamento, a gente parece que é outro mundo, né? Mas não, existe e está muito corriqueiro isso. Pessoas, principalmente nos dias de hoje, que gostam, aproveitando os gatinhos, né? Que adoram animais e doam, muitas vezes, metade da herança para essas instituições. Só que o que fica complicado para as pessoas, às vezes em casa, entender,
é que a gente não está dizendo para as pessoas não ajudarem. Sim. É para ajudarem, mas ajudarem quem é idôneo. Tomar cuidado. Porque isso depende de nós. A escolha da instituição, a responsabilidade sobre isso. Porque ONG não faz caridade. Caridade a gente faz através das religiões, das suas convicções. Quando você ajuda uma pessoa na rua que está passando por necessidade, você está fazendo uma caridade. Aquilo às vezes não vai resolver o problema da pessoa. É uma coisa meio emergencial. Você se sentiu tocado e quer ajudar. E que é uma coisa muito boa, né? É despertar o humano que existe em nós. Mas as ONGs não fazem a caridade, as ONGs fazem um trabalho social. Então, quando a gente ajuda uma pessoa em situação de rua, por exemplo, a gente não vai só dar o alimento naquela hora, a gente vai ter que entrar com assistente social, ver o que acontece, por que você está na rua, você tem algum parente, tem como procurar ajuda, tem como responsabilizar alguém pelo seu estado, se é um incapaz, né, acionar o poder público. Esse é o trabalho real das ONGs. As ONGs não estão só para fazer um trabalho de caridade, elas estão fazendo um trabalho social. A caridade você pode fazer. Às vezes a caridade é da pessoa que doa para uma ONG, e até uma coisa que eu vou lançar para as pessoas. Quando você for ajudar alguém, quiser ajudar alguém, procure às vezes uma instituição próxima da sua região, ou uma instituição que você conheça, e vá conhecer o trabalho da instituição. Ou seja, você conhece a instituição, mas você não conhece o trabalho. Às vezes o nome é bonito, você já viu na TV, já viu nos programas, como vê aqui no nosso programa também, algumas instituições que passam. Mas vá conhecer o trabalho, vai ver o que pode ser feito. Às vezes é menos do que você imagina de tempo, e às vezes o recurso é muito menor do que você imaginou que deveria colaborar. Mas tem que fiscalizar também, para ver se aquele recurso, por menor que seja, está chegando onde tem que chegar, se está cumprindo o seu papel social. Porque nós temos, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos milhares de ONGs, não são centenas, são milhares. Será que elas conseguem dar conta de tudo que acontece? Será que todos estão operando? Se desse conta, meu querido, se desse conta, debaixo dos viadutos não tinha tanta gente dormindo, não tinha gente com fome, não tinha gente só usando pedra, né? Essa que é a grande verdade. E uma das coisas que mais me deixa indignado e revoltado com relação a isso é saber que as pessoas não dizem isso e devem dizer que tem ONGs que recebem recursos de prefeitura, né? A gente tem que deixar isso claro, e ainda vão pedir ajuda para os outros, como se não tivesse nada, né? Agora, aonde vai parar esse dinheiro? A gente sabe de pessoas que cuidam de ONGs, de ONGs que cuidam de crianças e que ganham em média um salário mínimo. Para cuidar de uma criança. Entendeu? Ainda vai pedir recurso, sabe? E a criança não fica assistida ali 24 horas. Então, para onde vai parar todo esse dinheiro? Aí você vê o carro da pessoa, é um carro bom, você vai ver onde a pessoa mora. E tudo isso a gente sabe que acontece. Então não adianta a gente criticar só o político de Brasília, se a gente também não faz a nossa parte. Se a gente não cobra o político que a gente inclusive elegeu como vereador, deputado federal, estadual. Eu falei outro dia aqui, quantas vezes você já mandou e-mail para aquele deputado que você votou? Fica difícil de você cobrar, não é mesmo? Às vezes nem lembra, né? Pois não é. Lembra. E as instituições do terceiro setor, elas são importantes. A gente não quer acabar com elas, muito pelo contrário, porque eu também pertenço a uma. Sim. Né? Eu sou presidente do Instituto para a Diversidade. Mas o que eu quero é chamar a atenção das pessoas para não generalizarem as ONGs, para pesquisarem. O nosso CNPJ é facilmente encontrado. Coloca Instituto para a Diversidade, CNPJ, vai aparecer na internet. A das outras ONGs também. E se não aparecer, isso já é um indício que algo pode estar errado. Claro. Então por que não aparece? Por que não existe transparência? Né? E essa transparência, ela atrapalha. A falta de transparência, aliás, né? A transparência não atrapalha nunca, né? Quer dizer, atrapalha quem faz as coisas erradas. Né? Mas a falta de transparência atrapalha. Por quê? Porque algumas ONGs maravilhosas que fazem um trabalho aparentemente pequeno, conseguem um retorno social muito maior do que outras instituições que são maiores, mas não conseguem ter esse alcance. E um apelo também para as instituições que estão nos assistindo. Vamos nos unir um pouco mais. Né? Quando a gente fala sobre o terceiro setor e denuncia essas situações, a gente está fazendo isso para nos proteger, para mostrar que existem ainda instituições idôneas. Então, também saia do anonimato, leve o seu CNPJ para as pessoas pesquisarem, né? Informe, olha, é uma instituição séria, venha, convide as pessoas assistidas a virem na instituição com mais frequência, a divulgar os projetos, porque nós temos que nos unir também com uma moralização no terceiro setor, como tudo que precisa de moralização nesse país. É verdade, viu? E você é peça fundamental nisso. Não adianta você pegar e ficar reclamando do país, reclamando da economia, se você também não faz a sua parte. Eu faço a minha aqui todas as tardes, no meu dia a dia como cidadão que sou. Então você tem que fazer a sua também, para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor, para ter um país melhor, para conviver no mundo melhor. Essa que é a grande verdade. Bom, vou passar o contato do Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró Diversidade,
que atende várias pessoas realmente e é um trabalho sério que eu conheço. Todos os programas que eu apresento, eu sempre faço questão de ter essa parceria, de trazê-lo para a TV, justamente por conta disso. 0 operadora 11 971 16 15 38, 0 operadora 11 971 16 15 38. O e-mail é diretoria@prodiversidade.org.br, diretoria@prodiversidade.org.br. prodiversidade.org.br é o site, prodiversidade.org.br é o site. Lembrando o seguinte, viu, gente, a nossa intenção quando a gente passa o contato do Péricles não é arrecadar donativos, é esclarecer o que é o trabalho correto de uma ONG. Porque essa questão de doações e tudo mais, tem um departamento que cuida disso, ele não precisaria vir aqui à televisão ficar pedindo donativos. Que fique bem claro isso. Né? Eu acho que é importante a gente ver isso. Sim, né? Porque dá a impressão que a gente está querendo que só ajudem a gente, ao contrário. Eu quero que você ajude instituições que funcionem, instituições que atuem na região de vocês. E é claro, não existindo, precisando do nosso apoio, nós estamos atuando no estado de São Paulo. Então, precisou de uma ajuda, também pode pedir para a gente, não é só para a gente receber, é para doar também. É verdade. Olha, eu quero agradecer demais também a presença da doutora Luciana Rancura. Né? Vocês não sabem como é gostoso estar aqui, nem fui embora. Passe para nós o seu e-mail novamente para a gente passar para o pessoal de casa, por favor. lu_rancurabrito@asp.org.br. Repete, por favor. lu_rancurabrito@asp.org.br. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de ambos. Sabem que vocês moram no meu coração e que eu tenho o prazer de conversar com pessoas que realmente têm algo a ofertar para o nosso telespectador. Né? Porque eu acho que o programa para mostrar violência, para mostrar bunda, para mostrar essas coisas, é em outro canal. Aqui a gente quer realmente ilustrar ainda mais e acrescentar para o nosso telespectador bragantino, atibaiense e de todas as outras regiões. Nós que agradecemos. Um beijão para você, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade Obrigada, e pela companhia maravilhosa da doutora Lu, né? Que dos bastidores já ficamos amigos, né?